Se o assunto é saúde, a gente não pode perder tempo. Então vem comigo, meu nome é Jefferson Medeiros e você está no Jeff Podcast. Hoje é muita emoção. Hoje eu vou trazer aqui no meu podcast Dr. Nilton Orlando, que é ortopedista infantil e um grande amigo. Tudo bem, Niltinho? Tudo bem, Jefferson. Prazer estar aqui, contribuir aí com esse podcast. Olha só, eu e o Nilton a gente é conhecido como os tarados da madrugada. Por quê? Porque a gente acorda 4 horas da manhã pra gente pedalar de 4h30 às 5h30, não é isso, Nilton? É isso mesmo. E não podia ser diferente. Então, o Nilton, ele é ortopedista infantil e a gente vai falar hoje sobre esporte na infância. Não é isso o tema? Maravilha. Esse tema aí é apaixonante. Não, interessante, Nilton, a gente conversar sobre esse tema porque hoje em dia, graças a Deus, virou moda. Né? Então, os meninos sempre estão fazendo algum tipo de exercício. E eu queria que você falasse para mim assim, o pai que tá com um bebezinho ali, já se preocupando, poxa, o que eu vou fazer de exercício? Onde é que eu coloco isso daí? Em que momento você acha que é interessante a iniciação de um exercício físico e algum esporte? E por onde começar? Tem alguma coisa melhor ou específico? Tem. Acho que isso aí é bem válido pelo seguinte. A gente pode usar o esporte como várias ferramentas, né? Uma delas ali na primeira infância é como o desenvolvimento, ganho de coordenação motora, né? Estimular a criança a engatinhar, andar, então ganhar todo aquele desenvolvimento natural da criança, mas isso às vezes pode ter um atraso, então ele pode entrar aí como um facilitador, né? Por exemplo, a criancinha que tem 3, 4 meses de vida, ela já sustenta o pescoço. Então, a gente pode introduzir aí a mamãe e o papai nessas natações aí infantis, né? Que a criança fica no colo do pai, da mãe e já vai ganhando um tônus do pescoço, das costas, né? Já desenvolvendo o tronco. Isso já vai ajudá-lo ao próximo passo, que é rolar, sentar, enfim, o seu desenvolvimento. Então, o esporte pode ser aplicado para vários objetivos, né? E nessa primeira infância, a natação aí infantil já é uma boa escolha. Eu ouvi outro dia falar que a natação, na realidade, é um seguro de vida, porque tem um índice alto no Brasil de crianças que morrem afogadas. E eu lembro muito isso, que existia uma preocupação na minha família sobre o meu filho, o Vinícius, ele foi o primeiro neto. Então, aquela preocupação de, poxa, tem que tomar cuidado, porque se a gente for para algum lugar e tiver piscina, ou se a gente vai para um banho aqui em Manaus, já é costumeiro da gente, né? E a primeira coisa que eu falo assim, cara, não tem que ter medo. Tem que aprender a nadar. Tem que aprender a nadar. Eu não quero estar com essa preocupação. Eu vou reforçar aí até o seguinte, a gente pensa no afogamento, né, muito como uma causa de morte, né, infantil, inclusive, né? E aqui, no nosso estado, né, maior estado de bacia hidrográfica aí, a gente tem muito acidente disso mesmo. Mas tem acidentes domiciliares com água que deixam sequelas graves, né? A criança às vezes se afoga, fica asfixiada, sem ar, né? Aquele período ali que ela ficou sem oxigênio, muitas vezes a criança vai desenvolver um dano cerebral definitivo, né? Pro resto da vida, né? E outra coisa, a natação, eu lembro que outra vez eu ouvi também outra história que eu achei muito bacana, que era o seguinte, que antigamente, na nossa idade, a gente não precisa falar realmente, né? Nunca. De 1978 que a gente nasceu. Então, as pessoas começavam, naquela época, cara, qualquer coisa que você tivesse pulmonar, o cara é menino asmático e tudo. Cara, graças a Deus, todos os médicos falavam assim, vai pra natação. Eu acho que grandes nadadores, de repente vai lá, a gente falando aqui, Gustavo Borges, César Cielo, Xuxa, de repente saíram exatamente disso, né, cara? Que os pais eram indicados pelo pediatra para iniciação da natação. Esse estímulo aí ao esporte, né, ele vai te dar saúde, né? Independente se é para uma terapia, né, respiratória, mas assim, você deve introduzir sim na vida da criança, né, essas atividades físicas aí, esses exercícios, né? E vai muito da família, né? Se a família já tem esse hábito, isso vai ser mais fácil, né? E quando a gente vai falar em já um desenvolvimento, você falou ali logo na primeira bebezinho ali a gente já começar. Eu lembro que com acho que uns 6, 8 meses meu filho eu já comecei na natação exatamente por causa disso. E aí ele vai vir crescendo. Você acha que quanto mais melhor esportes, essa experimentação? Sim, aí vem o seguinte, vem aquela fase pré-escolar, maternal, jardim, né? Que tem atividades, né, que são expostas pela escola, muitas vezes, né, um segundo turno ali e tal.
que são esportes muito lúdicos, né? Então, assim, o judô, a criança mais se bota o kimono e tira foto com os amigos do que pratica o judô. Sim. Mas ali ele está interagindo com outras crianças, né? Ele está trocando palavras, né? Aprendendo a falar melhor, criando amizade, vínculos ali do esporte vão se formando. A menina muitas vezes vai numa dança, num jazz, num balé, como eu falei, né? Lúdico, né? Às vezes tem que comprar uma roupinha. Então, naquela fase pré-escolar, vai realmente um objetivo do esporte é mais assim a interação entre as crianças. Sim. E começar a despertar aí várias modalidades, né, para ela ir experimentando, né, ganhando, como a gente falou aí, coordenação, já está andando, já está correndo, isso desperta ali habilidade para ela fazer as coisas, né. Às vezes você vê que tem uma criança que ele não consegue andar de bicicleta, né, um pouquinho mais velho, mas se for uma criança que viveu isso aí no pré-escolar, ele Sim. vai andar de bicicleta mais fácil. Uhum. Né? Se é um garoto que nunca foi exposto a nada disso, ele é doido para ter a bicicleta dele, vai já com 8, 10 anos de idade, aí ele vai ter muito mais dificuldade, né? Não, eu ouvi interessante que eu vi, acho que ontem, uma entrevista da Daniela Sicarelli, que hoje em dia ela faz triatlo. E ela falando que a maior dificuldade dela no triatlo é a natação. Por quê? Porque ela foi aprender a nadar muito tarde. Então, quando a gente vai pensar que lá na infância ela fala assim, poxa, todo mundo que tem uma facilidade realmente de nadar é aquela que lá na infância ela aprendeu. A técnica da natação, ela permanece, parece que o cérebro ela lembra, que nem bicicleta. Quem andou lá na infância, a gente quando agora foi pro ciclismo, pô, você sobe numa bicicleta e você sabe andar, não é isso? É, habilidade mesmo, evitar cair, né? Ter habilidade para desviar das coisas, né? E na natação não é diferente, né? Todo esporte você vai ter que ter aquele refinamento motor, né? Tem o mais grosseiro, que é a função motora grossa, que a gente chama, e tem ali o refinamento fino, né? Isso é experiência, né? Quanto mais hora de treino, mais você vai estar melhor preparado, né? Outra coisa, Newton, eu lembro muito, no condomínio onde eu morava, eu tinha um grande amigo que o filho dele começou a jogar bola com o meu. E foi uma das coisas que me marcou. A gente observando que toda vez que ele ia correr, ele corria na ponta do pé. E era algo que ninguém se percebia, mas de repente o esporte foi quem trouxe isso aí. Essa corrida no ponta do pé é algum problema, não é? Vai melhorar sozinho? Isso é uma situação comum, né? No consultório tem bastante garotos e garotas que chegam assim. É uma queixa que, assim, ela tem, vamos dizer assim, diagnósticos diferenciais, né, que não são legais, são doenças, e tem o mais comum. Graças a Deus, o mais comum é só uma criança que tem um hábito, costume, só que muitas vezes aquele costume some, né, por volta dos 5, 6 anos de idade, sem tratamento nenhum, às vezes só os pais falando, anda direito, corrija a pisada, isso resolve. Só que quando a criança passa dessa idade, realmente aquilo é um hábito que fica estabelecido, e aí outras estruturas anatômicas ali vão se modificando. Agora, ao examinar essa criança, né, a gente tira da frente, com alguns exames complementares ali, algumas doenças que causam a mesma situação e fica às vezes mascarado, né? Como só uma marcha na ponta do pé, né? Então é legal tirar da frente esses diagnósticos diferenciais, principalmente se é um garotinho, uma garotinha que já passou de 6 anos, entendeu? E quando a gente vai falar sobre tipos de exercício físico, quando você fala assim, poxa, a natação você está nadando sozinho, bicicleta você vai estar sozinho, mas chega um momento ali que vai ter que começar a fazer, vamos dizer, futebol. Eu lembro que meu filho sempre quis fazer futebol, mas tinha uma idade específica ali para fazer futebol. Porque precisava de uma coordenação, porque precisava de um entendimento diferente. Só que essa história de você sair de um esporte solitário que você faz sozinho para você sair de um esporte coletivo, psicologicamente, como é que funciona isso para as crianças, cara? Isso aí é o seguinte, né? Lógico que isso não é uma regra matemática, né? Mas a criança já escolar, vamos colocar, eu gosto muito de usar essas fases pré-escolar, né? Escolar, porque aí acho que fica mais fácil dos pais entenderem, né? O escolar, ele já tem ali 7 anos. Sim. Né? Teoricamente, se ele entrou na escola no momento adequado, ele está ali com 7 anos. Ele está ali no ABC, né? No primeiro aninho. É que criança menor tem aquela situação de não quer dividir o brinquedo com ninguém, né? Não quer entregar o boneco pro irmão. Nessa idade para frente, isso já é mais fácil, né? Ele já tem essa compreensão de senso de sala de aula, de sentar no seu lugar. Antes não, ele senta na mesinha com um monte de criança do lado.
Então, quando ele vai para a fase escolar, ele começa a aprender o individual e o coletivo, né? Aí é uma hora que o esporte coletivo fica mais fácil dele compreender. Você vê que o professor de educação física usa muito a brincadeira de barra-bandeira, de queimada, que é um timezinho, né? Aquilo é uma introdução. Aí vem o futebol, né? Vem uma outra prática que ele vai mostrar, porque é uma prática de esporte que eu tenho que dividir a bola com alguém, eu tenho que esperar a bola vir para mim, né? Tem o time adversário, começa a entrar a história de disputa, derrota, vitória, né? Jogo melhor do que ele, aquela disputazinha, né? Que é saudável, né? Sim, sim. E quando a gente vai falar também sobre esporte já na infância, eu vejo que meu filho faz futebol, só que eu vejo já uns pais que, assim, cara, o menino começou a jogar melhorzinho, tá? Do que a média. Já tem habilidade. Já tem uma habilidade, você já vê ali a turma, todo mundo, é fácil de você observar isso. Só que o pai, muitas das vezes, ele quis ser jogador, ele é frustrado porque ele não foi jogador, e ele começa a colocar esse menino. E eu vou te dar, eu tenho vários exemplos de amigos. Segunda, terça e quarta no salão, terça, quinta e sábado no futebol de campo, porque o menino vai ser jogador de futebol, vai ser o próximo Neymar. Como é que você olha isso, tanto na parte ortopédica, até quando pai, né? Porque você é pai. Ó, eu vejo que aí existe uma confusão, né? Que é o seguinte, tem uma situação do overtraining, né? Do treino em excesso, né? Não é treinar todo dia com a bola, né? Que vai fazer ele driblar melhor, né? Sim. Ele vai ter lá um técnico, né? O ideal é que tenha um treinador realmente apto a lidar nesses interesses com a criança, de dividir ali um treino tático para ele aprender como é que realmente toca a bola e vai para frente. Ele aprender os princípios, né? Como é que cobra um lateral, como é que bate um pênalti, como é que arruma a barreira da falta, né? Isso tem que ficar espalhado durante a semana, né? Não pode ser sempre uma prática de jogo, por exemplo. Já é um ponto, para ele não estar ali repetindo, fadigando musculatura à toa. A outra coisa é ter limites, realmente. O músculo precisa descansar, a criança precisa dormir bem, né? Tem que ter um momento de repouso. Então, às vezes o pai vê o filho brilhando, jogando diferenciado dos outros, jogando bem, ele vê que aquele garoto ali tem, poxa, posso apostar alguma coisa aqui, e ele sapeca, vamos dizer assim, um treino em excesso. A criança inicialmente gosta, curte isso demais junto com o pai. Com o passar dos meses, ele vai fadigando, vai cansando. E o que acontece, infelizmente, na maioria das vezes? O garoto aperta um botão, pai, não quero mais, cansei. Aí você queimou um talento ali, tá entendendo? Sim. Então tem que ter muito cuidado, os pais, os treinadores, né? O treinador deve reconhecer isso, inclusive chamar o pai de lado e, cara, vamos dar uma descansada, treina menos, né? Diminui horas por semana. As lesões vão acontecer nessas crianças que treinam muito. Sim. Infelizmente. Sim. E outra coisa, quando a gente vai falar, uma vez a gente até conversou sobre isso, eu vejo o quanto importante, e aí foi meu técnico falando sobre, vamos dizer, a criança que nadar, tem uma parte cardiorrespiratória que só a natação vai dar para ela, nenhum outro esporte vai dar, e faz judô. A gente fala muito sobre isso, a gente faz ciclismo. A pessoa que cai da bicicleta, que já fez judô, ela sabe cair direito. Quem não fez é aquela que vai se estabacar, é aquela que vai bater a cara e que não tem jeito. Aqui no Brasil, a gente tem um mau hábito da criança, vamos dizer, essa do que a gente falei do futebol. Começou a jogar futebol, cara, acabou. O menino não faz mais nada. O cara só joga futebol. Você acha que, assim, até que idade você tem que dar tudo lúdico ou a experimentação? E qual é o endpoint? Qual é aquela idade que você fala assim, cara, a partir de tal idade, de repente, pô, o moleque realmente joga muito bem. Cara, agora é a hora de investir pro resto da vida nele. Olha só, se a gente for pegar aí programas de outros países, né, eles dão muita ênfase ali para os garotos até 10 anos, assim, serem expostos a várias modalidades, né? É quase que uma obrigação. Vai passar no judô, vai passar no handebol, vai passar no basquete, no futebol, na natação, um monte de coisa. Dali você começa a peneirar se o garoto tem realmente aquele feeling pro esporte, tem vamos dizer assim, é mais aprimorado para tal, né, modalidade, aí ele começa a realmente seguir um técnico e mais horas naquele treino lá. Mas existe ainda, mesmo assim, a preocupação de ter uma diversificação entre o treino da modalidade e o treino de aeróbico, por exemplo, você falou aí da natação, o treino de musculação, para ele jogar melhor e tal, evitar lesões, né? E aí sim é que vem os competidores. Tanto é que a gente vê as Olimpíadas aí, né? Os garotos super jovens ganhando medalha, cara, né? Em outros países bem desenvolvidos no esporte, né? Então, acredito que
vale a pena você expor no início seu filho a várias modalidades e dali ver qual é que ele gosta mais, qual que ele tem prazer, tem realmente uma desenvoltura melhor para começar assim a apontar como um alvo, né? E não desde cedo, né? Vou nadar, 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 de repente ele cansou, não quer mais nadar. E aí não aprendeu, nem sabe fazer outro esporte e perdeu um atleta. Não, Né? eu puxei esse assunto porque eu tenho amigos, tanto no futebol quanto na natação, que é natação mesmo. Os meninos, quando começam ali pequeno, 10 anos, os meninos nadam 4.000 por dia, todo dia, de segunda a segunda. Às vezes, no máximo, param domingo. Então, assim, é uma coisa que chega ao contrário. Quando chega nos 10, 14 anos, os meninos já não aguentam mais. Eles não querem ver piscina. Exato. Não querem ver piscina. É por aí. Eu entendo que, assim, poxa, você tem um atleta, né? Ele é um pequeno atleta, ele está competindo local, daqui a pouco ele começa a fazer índices e competir nacionalmente. Então, vai chegar nele um overtraining igual um atleta. Ele tem que lidar com aquela realidade mais cedo, né? Paciência, ele está querendo disputar torneios, enfim. Ele acaba tendo que ter disciplina para dormir, disciplina para comer, disciplina para treinar. Olha como a vida dura da criança, atleta, já começa realmente cedo, né? E assim, quem vai nesse sentido, né, só tem que ter uma assessoria mesmo, né? Tem que ter um psicólogo, tem que ter um nutricionista. Não adianta, vou dar tal coisa que eu achei que é legal, né? Tem hora para dormir certinho. Se você tomar todos esses cuidados, já que o garoto é um atleta mesmo, ele vai ter que viver essa vida, né? Mas aí, realmente, isso gente, a exceção, né? É o garoto que está num treino num nível, né, diferente, né? Seleção, campeonato já nível nacional, né? Aí eles vivem essa vida mesmo, né? Newton, quando a gente vai falar sobre essa molecada, vamos ver, a gente já falou ali que ele começou bebezinho, a natação foi exposto, 10 anos, beleza. De repente, realmente, meu filho tem talento e, sei lá, tá com 14 anos agora e eu vou investir nele. Qual é o cuidado que o pai tem que ter? Porque eu vejo muito overtraining, como você falou. A gente vai conversar, o menino come qualquer coisa, disseram para ele que ele tem que comer pão com goiabada, porque dá mais... o que você vê, e aí eu queria até que você fizesse um paralelo, o que você vê no seu consultório desses meninos que vêm? Tá, eu vejo no dia a dia o seguinte, né? Super treino, aquela história meio old school, né? Quanto mais eu treinar, melhor, né? Aí o garoto já sabe driblar, cara, já é um talento, não é que ele jogar a bola 10 horas por semana que vai driblar melhor, né? Ele tem que, de repente, fazer uma musculação, né? E quando a gente fala de musculação, não é na academia puxando ferro uma criança, viu, gente? É treino muscular, tônus muscular, assim ele vai correr melhor. Ele não vai cair toda hora, ele vai aprender a cair, ele não vai torcer o tornozelo, machucar o joelho, viver uma cirurgia que já pode atrapalhar a carreira dele. Sim. Ele vai conseguir pular melhor, né? Se ele faz judô, ele faz uma flexão, faz os abdominais, ele vai conseguir lidar melhor no tatame com o adversário dele. Então, você tem que preparar essa musculatura. Então, não é treinar... Vou dar um exemplo aqui só, o judô todo dia. É o judô um dia, o treino muscular outro dia, o repouso outro dia. Aí tem que ter um suporte nutricional. Então, será que esse garoto tem que comer mais proteína agora? Hoje tem aí como fazer medidas de massa magra, massa óssea, né, massa gorda. Será que tem que equilibrar isso? Esse garoto está treinando muito, será que está mudando os hormônios dele? Tem menina que faz... vamos dizer assim, algum atraso nos ciclos menstruais, né? Porque está treinando demais. Então, assim, você tem que ter realmente uma assessoria, não é só o treino em excesso que vai te levar a ser campeão. O que faz a diferença do campeão é essa. Né? Eu até brinco com alguns pacientes lá que treinam demais, eu até falo, o que você acha que tem lá na garrafinha do Rafael Nadal? Você acha que tem água? Você acha que tem, não vou falar marca, um isotônico lá, TIS? Não. Tem ali uma fórmula que o nutricionista, o nutrólogo preparou para ele no dia que está mais quente, no dia que está mais frio, o peso dele, o que ele está tomando ali, está deixando ele com energia, ele está batendo aquela bola forte. Então, assim, não é comer um chocolate durante um jogo para o outro, uma banana que eu não vou ter cãibra, né? Sim. Isso já passou, isso é o amador. O sujeito que treina forte, ele tem que ter esse suporte, senão ele não vai realmente aumentar a performance dele. Eu lembro né? de uma história que você me contou uma vez sobre um moleque que jogava tênis e que foi contigo realmente que você viu que tinha overtraining
e que você falou sobre a nutrição com ele. Tu conta um pouquinho dessa história, cara? Alguns se repetiram, mas esse garoto ficou bem marcado porque é um garoto jovem, né? Uhum. Acho que na época ele devia ter 11, 12 anos, talento realmente aí, local, né? E já estava viajando nível nacional, fazendo campeonatos, viajando para a escolinha fora do Brasil, né? Realmente os pais investindo porque o garoto tem realmente uma habilidade boa no tênis, só que ele estava machucado, né? Por overtraining, e a gente realmente dói, a criança fica triste, chora às vezes no consultório quando eu falo, cara, você vai ter que parar aí uns diazinhos, entendeu? Aí ele já coloca a mão na cabeça e tal. Só que isso é para protegê-lo, né? Ele tem que entender. E é legal que ele, como um atleta mirim, vai entendendo o corpinho dele, que ele precisa dormir. A gente tem que gastar tempo explicando para ele, né, o que é. Foto mesmo, esses atlas infantis do corpo humano. Legal. Olha aqui o músculo que você usa, é esse. Olha aqui o tamanho desse músculo, olha como é que ele faz esse movimento. Então, ele tem que começar a entender isso, já que ele usa o corpo dele mais do que outra criança, né? Sim. E aí chegou uma orientação nutricional para ele, né? Eu falei, cara, ó, você tem que procurar um nutricionista do esporte, cara, um cara direcionado para isso. Você vai para um torneio, esses torneios são assim, Jefferson. Mata-mata, ganhou, vai para a próxima, ganhou, vai para a próxima. Então, assim, no mesmo dia, assim? No mesmo na dia, sequência. cara, na sequência. Então, quem tem, né, mais descanso, mais preparo físico, um suporte nutricional legal, pô, chega lá no último jogo jogando, né? Quem não tem, chega no último jogo se arrastando, né? E aí o pai dele, esse garoto, foi campeão, realmente, primeiro lugar na categoria dele, e depois eles voltaram agradecendo e tal, e falaram com o nutricionista e tudo mais, que ele chegou no último jogo voando, correndo, chegando em todas as bolas, e o garoto do outro lado, realmente, no primeiro set deu tudo que tinha, não aguentava mais, né? Tava morto. Tava morto, claro. O garoto foi exposto ali a vários jogos no mesmo dia, calor, é de dia, sol, foi no Nordeste e tal. Já pensou? Então, assim, isso faz toda a diferença mesmo, né? Para quem corre, para quem... Qualquer esporte, né? Não tem jeito, né? Não, quando você fala, eu lembro muito bem que às vezes que a gente foi fazer competições e olha que a gente é amador. Eu lembro muito bem que a gente como médico, cara, então assim, eu não entendo como é que as pessoas, a gente como médico, a gente não sabe. Sim. A gente não sabe de nutrição esportiva, a gente Não precisou, e aí a gente viu a diferença que é fazer uma prova sem nutrição e uma prova com nutrição. Porque assim, tem muito, vamos dizer assim, da história local aqui, até no Brasil mesmo, é tudo assim, né? Tem receitinhas caseiras, né? Come amendoim com não sei o quê para você treinar antes, né? Tudo bem, isso é uma fonte calórica, né? Leigamente a gente sabe disso, mas tem toda uma ciência por trás disso, né? Sim. Aquele açúcar ali, ele vai ser às vezes disponibilizado para você daqui a 40 minutos, você já até acabou de treinar. Então, assim, não era agora, né? Então, assim, o garoto que, como eu falei, vai para um torneio, tem que ser que ele coma algo que chegue agora para ele. A explosão dele é agora, né? Então, é isso, né? Você vê aí os campeonatos sub-16 no futebol, né? Obrigatoriamente tem paradas, né? Paradas de hidratação, né? E é exatamente isso. Aquela hidratação, né? Não é só água. Ele está ali tomando água, mas ele está se alimentando com um líquido, né? Mas aquele líquido tem tanto nutriente, tem ali, né, substâncias para ele continuar melhor o jogo. E você falou uma coisa certa, vamos dizer, o cara que está ali, o Nadal, ele tem isotônicos, ele vai ter ali uma creatina, ele vai ter coisas exatamente o que você está falando, são coisas que vai usar agora, vai ser absorvido em pouco tempo. Que adianta ele comer uma barra de chocolate. Quando acabar o jogo, ele estiver vendo a reprise que o açúcar tá nele, né? Ele tem que fazer agora, né? Ele tem que sacar agora. Né? Ele tá no tie break, né? Ele tem que... Então, ele vai tomar alguma coisa da energia, assim vai, né? Ô, Nilton, agora, saindo um pouquinho do esporte, e eu acho que muitos pais têm essa preocupação. Eu ouvi outro dia essa história. Com que idade a criança pode ir para uma academia? Tá, olha lá. Tem uma discussão grande sobre isso, né? E aí, professores de educação física falam o seguinte, né? Pode ir para academia com qualquer idade. Sim. Aí choca, nossa, com qualquer idade, né? Aí, qual é a história? Primeiro, vamos entrar em alguns contextos. Poxa, academia não é ambiente de criança estar lá, né? Sim. Começa por aí, né? Então, assim, não é um ambiente que convida, às vezes, nenhum adolescente realmente a estar lá. Porque tem
pessoas adultas, né? O vestiário é compartilhado. Então, assim, tem esses cuidados, né? A gente tem essa preocupação. Sim, sempre. Então, pô, vai deixar o filho lá com 12 anos. Então, tem a história da avó, ela não vai no cinema, não vai no banheiro, né? Então, imagina na academia, né? Então, tem essa preocupação toda. Então, assim, não é um ambiente para isso. Agora, ele pode ir para academia, ele pode fazer musculação? Sim. Se ele tiver com um professor de educação física do lado dele, se ele estiver lá ajustando a altura do banquinho, o peso no limite, fazendo a amplitude certa, né? Ele é um esportista, por exemplo, ele treina judô, que a gente já deu um exemplo aqui. Então, vamos aprimorar os músculos que ele precisa para lutar melhor. Bacana, isso pode ser feito. É um treino mais curto, não se quer hipertrofia dessa criança. Sim. E também não se quer estímulos de impacto, né? Falam tanto a respeito de não atrapalhar crescer, né? Então tem um limite, né? Isso é individualizado demais, claro, depende da modalidade, da idade da criança e da maturidade sexual dela também, né? Mas ele pode ir para academia. Agora tem que estar realmente assessorado, né? Não tem como um garoto mesmo que tenha, já tem 16 anos, que dizem muito como é um chavão, né? 16 anos já pode ir para academia. O que é isso aí? As linhas de crescimento com 16 anos, elas já estão chegando realmente no final. Então ninguém tem mais aquela preocupação maior com algumas doenças que acontecem em tendão, em linha de crescimento. Você fica mais seguro. Sim. Mas mesmo assim ele não sabe treinar, né? E a gente vem de uma geração aí que a educação física foi reduzida, né? Na escola, né? Então, assim, você tem pouca exposição. O garoto não sabe fazer tecnicamente corretamente, um garoto de 12 anos aí, uma flexão. Sim. Ele não sabe onde põe o braço, qual é a direção e tal, né? Como é que vai fazer o abdominal? Se é aqui, se é em cima. Assim. Ele não sabe direito, ele não foi educado a isso, né? E a gente tem aí essas pessoas que estão agora adolescentes, já são adultos jovens, a gente tem esse sedentarismo aí instalado, né? Vai chegar onde eu queria falar com você. Eu vejo hoje muito os dois extremos. Eu vejo ou o pai, que é a realidade minha, ou o pai que está botando ali no exercício o filho e acontecendo alguns overtrainings, tá? A Juju está fazendo ginástica artística e o Vini está no futebol. E o Vini está numa fase dessa. Ele foi para um time que ele estourou o exercício, ele pediu para mim, ó, não quero. Então, respeito ele, eu acho que até foi um erro nosso naquela... Tentando acertar, como pai. Mas eu vejo o outro, que são a grande maioria dos amigos dele, obesidade. Quais são os padrões dessa criança que já vem crescendo obesa? O que chega no seu consultório? Quais são os problemas? E eu queria até que você diferenciasse, se pudesse. Eu sei que menino e menina vai ter problemas completamente diferentes por causa do ganho de peso. Aí vem uma situação muito real, né? Que são as crianças com sobrepeso, né? Eu até costumo dizer o seguinte, a gente usa a palavra obesidade, e aí tem uma continha que a gente faz, olha, é obeso, é sobrepeso ou é o peso ideal, né? O peso adequado, né? A maioria está no sobrepeso, né? E está no sobrepeso agora, ele vai se tornar invariavelmente, com muito mais facilidade, um obeso. Tem alguns que já estão obesos. Então, assim, o Brasil ele já tem um índice de crianças elevadíssimo no sobrepeso e na obesidade. E isso fica marcado por duas coisas muito corretas, né? Não tem jeito, não tem como fugir. É o sedentarismo e os alimentos processados aí, né? Então, isso é o dia a dia das crianças. Aí vem a história do sedentarismo. Mas o meu filho brinca, o meu filho faz alguma coisa. Mas se a gente for botar num contexto geral... que é a diferença, né, de atividade física e de exercício físico, nem atividade física é proposta, né? A gente vai... o que é possível o pai oferecer para o filho, claro que ele oferece. Ele prefere levar de carro ou ele prefere ir andando para a escola, né? Às vezes, não dá para ir andando, tem que ir de carro. É um elevador ou pega escada? Aí o garoto não pode andar muito porque fica cansado, já pega no colo, sabe? Então, assim, a gente também não expõe nem as crianças mais, nem aquele deslocamento mesmo normal, né? Não tem mais isso, né? E o exercício físico também não tem mais na escola. Então, assim, se realmente... Eu já cheguei a essa conclusão e falo isso com os pais no consultório. Se os pais não propuserem para os filhos o exercício físico mesmo, cara, ninguém vai propor. Sim. O ambiente não propõe, que a gente vive hoje em dia. A escola não propõe, aquela educação física é muito pouco, 1 hora por semana às vezes. E olhe lá, né? E olhe lá, ainda tem as crianças que não querem fazer.
E aí entram as meninas na história, as meninas quando começam a entrar na maturidade sexual, até por vergonha do corpo e tudo mais, aquela roupa que é meio diferente, estranha e tal, elas não... A primeira coisa que elas tentam é ficar realmente fora da educação física, com vários motivos aí, N motivos, entendeu? Então, assim, se a gente não trouxer que tem, apresentar que existe isso e estimular, rapidamente a criança já vai ser sedentária. Isso é natural, né? E você acredita também que os pais, os meninos são espelhos dos pais? Ah, isso aí, cara, sem dúvida, né? Eu vejo, a gente estava comentando que a gente acorda muito cedo para treinar, e quando eu chego em casa, né? Eu faço o café da manhã das crianças, passo no chuveiro enquanto ela ali, aquela correria toda para ir para a escola, né? Mas aí já vem a pergunta, pai, você foi treinar? Pai, elas já sabem o que é, né? Então, assim, não vai ser nenhuma surpresa para elas, né? Elas estarem ali na adolescência e também estarem treinando alguma coisa, né? Sim. Ou de repente estarem até treinando comigo, mas diferente de nunca ter sido apresentado isso, né? Então, assim, sem dúvida, esse exemplo aí em casa é igual ler um livro, né? Você está lendo um livro e larga mais o celular, daqui a pouco a criança está também querendo, se interessando por um gibizinho, por um livrozinho, né? Se não aparece isso em casa, ninguém sabe nem o que é, né? Mas vamos lá, Newton. Aquele menino que já cresceu, tá? Já com sobrepeso e chegou no seu consultório. Como é que ele chega nesse consultório? O que causa... Porque a gente vai imaginar, se você tem peso a mais, vamos dizer, principalmente as articulações, elas vão sofrer, porque elas não estão preparadas para aquele peso que aquele menino já está a longo prazo. O que causa? O que chega no seu consultório? As principais queixas são o seguinte, né? Você vê, um adulto obeso vai ter algumas repercussões ortopédicas diferentes. Um adolescente, vamos dizer, um garoto escolar ali, 10 anos e tudo mais, o que ele vai ter principalmente é uma postura da coluna vertebral assim bem alterada, né? São crianças que têm aquela corcunda, né, que a gente chama de cifose, tem uma lordose um pouco diminuída, né? Tem doenças na coluna que são favoráveis aí, que é a espondilólise, espondilolistese, que são coisas que acontecem nas vértebras ali deles. Tem crianças que têm dores realmente nas articulações que aguentam mais peso, né? Joelho, tornozelo, quadril. Os pequenininhos que estão no sobrepeso realmente exagerado, muitas vezes aquela perna arqueadinha, que a gente chama de genovaro, aquilo é algo que pode resolver com o crescimento, mas tem crianças que vão aumentando, né? Que tem uma doença chamada doença de Blount, por exemplo, e está ligado com a obesidade. Então, o que chega realmente mais a incomodar é essa situação postural, nesse primeiro momento. Sim. Num segundo momento ali, adolescente, adulto jovem, começam realmente dores articulares, né? Sim. Quase nunca é membro superior, é membro que aguenta peso mesmo, joelho, quadril, tornozelo, os pés, né? Pezinhos planos, né? Joanete, são coisas que o sobrepeso ali contínuo vai fazendo com que algumas articulações vão se acomodando. Claro que isso não vai acontecer com todo mundo, Sim. né? Mas a gente já percebe isso, né? A Academia Americana de Ortopedia Pediátrica tem até umas recomendações lá assim, do impacto da obesidade no sistema músculo-esquelético imaturo, né? Então tem pontos ali, que são esses que eu estou comentando, que a obesidade é um facilitador. Sim. Então tem doenças no quadril e na coluna e no joelho que são assim as mais frequentes, né? Que está obeso mesmo, né? E quando a gente vai falar sobre as meninas, quando vem a obesidade, o sobrepeso, tem todo aquele pool de hormônios que acaba, às vezes, até ela tendo uma menarca precoce, quer dizer, ela já menstrua mais cedo. Existe um impacto também nesse desenvolvimento ósseo-articular da menina por causa dessa menstruação? Às vezes, 7 anos, cara, tá tendo menina assim. Sim. Se a gente for lá pensar no que está escrito no livro, né? Antes de 9 anos é uma puberdade precoce, né? 9 anos não é mais. Pô, mas pra gente, pai, cara, 9 anos não é, né? Parece que já é, né? Mas assim, é possível que aconteça sem grandes impactos, né? Mas normalmente existe aí uma dobradinha interessante, né? Pediatra, endócrino pediatra, ortopedista pediátrico, nutricionista, enfim, esse timezinho aí, eu acredito que pode dar um cuidado legal para essa menina. A menina que é obesa, né, ela tem mais chance ali de dar uma crescidinha mais rápido, então todo mundo acha até legal, olha como ela tá alta, né? Não quer dizer que ela vai ficar alta, ela só saiu na frente. E às vezes essa puberdade mais precoce acontece, né? Outras vezes acontece essa puberdade numa criança que tem um corpinho sem estar obesa também, né?
Mas o impacto dessa puberdade precoce, além de psicológico, vamos falar da parte musculoesquelética aqui, né? Realmente é fechamento de linha de crescimento mais precoce, altura residual menor, né? Alguns desenvolvimentos aí secundários sexuais antes da hora, a criança não sabe lidar com isso ainda, né? Então, são crianças que, se tiverem a atenção aí do endocrinologista pediátrico, né? Muitas vezes ele entra com alguma medicação para atrasar um pouco a menstruação, né? Deixar aquelas linhas de crescimento ainda disponíveis para acontecer o desenvolvimento natural que ia acontecer. E aí ele vai manejando isso, né? E geralmente ele pede uma avaliação do ortopedista porque tem alterações que vão estar ali associadas, a gente tem que tirar da frente, né? Sim. E, Newton, para as pessoas que não conhecem, você tem um broadcast Sim. chamado Sobre Filhos. Sobre broadcast. Filhos. Cara, eu achei fantástico, porque assim, eu aprendo cada semana sobre alguns assuntos, até a gente vai falar especificamente aqui um pouquinho de obesidade também, a parte de esporte, mas assim, dentro do seu canal, o que você aprendeu? Porque eu acho que tem uma diversidade, cara, muito bacana. Porque a gente está falando aqui, hoje o dia é papo para o pai e para a mãe. Sim, né? O que você vê nessa mudança, na realidade, eu vou canalizar para uma coisa, que é essa mudança dessa molecada, onde a gente vê menos exercício físico. Você falou sobre escola. Cara, eu acho um absurdo uma escola não ter exercício físico. Na época da gente da faculdade, primeiro e segundo período, a gente chegava às 7 horas. Na faculdade. Hoje em dia, não. Hoje em dia, a gente não tem. Como é que você vê essa mudança de estilo de vida e o impacto que você enxerga? Eu acredito o seguinte, que a gente vive um momento, né, que realmente, né, as crianças não são expostas ao esporte, ao exercício físico, se realmente os pais não os expuserem. Não tem isso, né, não tem esse ambiente. Nosso país, de uma maneira geral, né, a gente não dispõe aí na maioria das cidades de parques, de lugares públicos que sejam seguros e ao mesmo tempo, né, você possa praticar, né, um esporte adequado e tudo mais. Então, os pais se trancam em casa, não tem essa cultura, os filhos vão fazer a mesma coisa. A gente é cercado por produtos, né, como eu falei, multiprocessados, que são mais fáceis da gente apresentar para a criança, e aí vem a história, por exemplo, de uma lancheira mais saudável, né? Poxa, o que eu vou colocar na lancheira dele? A gente pode estar, sem querer, colocando coisas ali que está fazendo mal para o nosso filho, né? Então, assim, procurar essa informação, né, com o pediatra, com o nutricionista. Olha, como é que eu monto uma lancheirinha legal, né? Que aí você pode estar dando uma quantidade boa de carboidrato para ele ter energia, de proteína, né, e tudo mais balanceado. Poxa, aprender a ler o rótulo, né, dos produtos, Por favor, né? Poxa, a gente vê ali, caramba, isso aqui é só açúcar, né? Olha aí, melhor não comprar esse, melhor comprar o outro. E aí tem um impacto também. Nem sempre uma lancheira mais saudável é cara, né? Tem a mais cara, com produtos, né, diferenciados, mas pode ser barato também, se você souber fazer ali uma diversidade alimentar. Então, acho que esse contexto todo, olha, expor a atividades, né, expor a esporte, ter uma nutrição um pouco melhor para os filhos, né? Isso você vai conseguir entregar ali a criança com hábitos mais, né, bacanas para a vida dele, né? Evitar das doenças, né, no futuro, as doenças crônicas e tudo mais, né? Tem criança, cara, a gente sabe, né, que tem criança aí que nasce com diabetes tipo 1, tudo bem, mas tem crianças que estão fazendo uma síndrome metabólica aí por conta disso. Parece um homem de 50 anos que não se cuida. Tem criança hipertensa, né? Então, isso é fruto do meio, né, que ele está, né? E uma coisa interessante que, ainda antes da gente entrar, você falou sobre uma história de um paciente da sua esposa que... Você pode contar um pouquinho da história? Sim, a Aline, minha esposa, ela é cardiologista, ela faz um exame de imagem do coração, né? A tomografia, a ressonância cardíaca. E esse exame é muito legal, porque você vê as artérias ali, como é que tá, né? Eu até falo, poxa, só infarta hoje se quiser, né, cara? Vê isso aí primeiro, poxa, tá aí entupindo esses caninhos aí, passa por um procedimento menos invasivo, hemodinâmico, evita ter aquele evento, né, de cair na rua, aquele evento clássico que a gente vê nas novelas, né? O cara cai ali. Mão no peito e cai. Exato. E era um sujeito de 30 e poucos anos, jovem, né? Muito comprometido, né? Muito comprometido, ou seja, hábitos de saúde realmente zero, né? Fumante, obeso, com hábitos alimentares ruins e sedentário. Olha aí, a combinação mortal, né?
Em contrapartida, o próximo paciente que ela fez o exame era um senhor de 81 anos que o coração era um aço, né? Uhum. Então aí você vê, né, a diferença, né, do envelhecimento. Claro que tem os fatores que são não modificáveis, genéticos, né? Sim, É seu, sim. não tem como você se livrar disso. E tem os fatores modificáveis aí, né? E são esses que a gente pode ter oportunidade de trabalhar, né? Então a gente tem que se agarrar neles, né? Não, eu imagino que assim, até nessa parte oncológica que é a minha, eu vejo os oncologistas clínicos falando sobre isso, que em média 10% dos cânceres são de fatores não modificáveis. Então, assim, realmente, você nasceu com aquele gene, com aquela Aquela alteração, programação beleza, vai bacana. ter. É, 90% foi o cara que foi atrás. olha aí. Onde ele não fez o exercício, onde ele comeu mal, onde de repente é tabagista, etilista pesado, então tem Se expôs a algum fator, né? tem toda essa... Já teve uma idade assim que a tua esposa falou assim, cara, o mais novo, de repente, que ela viu infartando e que pra você foi até um susto, falei, caraca, bicho. Ah, foi nessa faixa aí de 30 e poucos anos, assim. Pelo menos que ela comenta comigo, né? Foi surpresas, né? Assim, pacientes jovens, né? Porque, poxa, a gente já passou dessa idade, né? Aí pô, você vê um cara mais novo que você, né? Passando um evento cardíaco, né? Que às vezes vai ficar sequelado, né, cara? Vai ter um problema para sempre, né? É triste ver, né, cara? E a gente percebe que é uma mistura de falta de bom senso, de educação mesmo, né? De como se cuidar, né? Então, e a gente vê que é de tudo que a gente está falando, né? Já começou desde pequeno a não fazer exercício, comendo mal, ele vai evoluindo, não vai ter, mas se aqui embaixo já é difícil se você não introduzir, lá em cima é mais difícil ainda, né? E isso é um assunto duro, viu? Às vezes desconfortável, porque ninguém recebe ninguém recebe feliz a notícia que, olha, você está obeso, cara. Você está sedentário. Ninguém gosta de ouvir isso, né? E a gente tenta, de uma maneira assim, educativa, falar de uma maneira não pejorativa, de forma nenhuma, Sim. né? Até porque a gente sabe que tem contextos diferentes sociais e familiares, né? Mas a gente precisa tocar nesse assunto com o paciente, né? No meu caso, com os pais dos pacientes, né? E tem que ter todo um cuidado para não entender que eu não estou falando mal do seu filho, né? Pelo amor de Deus, a gente está em busca, até tento usar essa palavra assim, né? Olha, o Joãozinho, ele tem saúde, só que ele pode ficar melhor, né? Ele pode ficar melhor, né? Ele não está doente ainda, né? Mas ele, nesse caminho, ele pode ficar doente. Então, aí o Joãozinho, às vezes, começa a até gostar, né, da história. É os que fazem overtraining. Eu até falo, cara, você gosta tanto do esporte, quer ser um cara bom, você está treinando de um jeito que não vai terminar tão legal. Você vai arrumar machucado, vai arrumar uma cirurgia. Pô, você quer pular melhor, quer correr melhor, quer... Então, a gente tem que organizar a sua agenda. Às vezes, uma coisa simples, cara, tem dor na perna, vai. Aí o sujeito faz futebol de manhã, faz um funcional de tarde no mesmo dia e no outro dia ele tem um treino de outra coisa. Pô, isso não vai dar certo. Tira esse 2 atividades no mesmo dia, deixa só uma, cara. Muda essa de dia. A gente ajusta a agenda do atleta ali, da criança, já melhorou. Né? Então, assim, às vezes é orientação mesmo, né? Não, e vai chegar no assunto que é o cerne da questão. Essa criança que já chegou lá, que está no sobrepeso, que está com todos esses problemas, e os pais dela, como é que estão? Ah, rapaz, poxa, você tocou num ponto realmente assim, que a gente percebe o quê? É o ambiente familiar, né? Não necessariamente os pais estão obesos também, mas quase sempre eles estão sedentários, né? Então, de repente ele é um cara sedentário, mas ele tem até um gasto calórico diário que não representa uma obesidade, um sobrepeso talvez. Mas a criança não, né? Então, normalmente esse ambiente é o que é visto, né? É difícil ver ao contrário, né? Por isso que eu falei até que é um assunto delicado de você tocar e conseguir introduzir na família, porque você tem que, na verdade, mudar a casa, né? Da casa, né? É isso que eu ia chegar pra você, porque assim, não adianta você chegar e fazer uma salada com peito de frango pro menino e o pai e a mãe se meter numa macarronada um pedaço de pizza. Esse autocuidado aí, né, cara, a gente tem que começar a ter em casa, né? Você vê que parece que tem uma coisa que meio que se repete, né? Um casal jovem vai em casa, aí eles não têm filhos ainda, vamos dizer,
até uma brincadeira, né? O cara casou e engordou, né? Sim. Muda os hábitos, né, cara? Muda com os hábitos. certeza. Aí chegam os filhos, e putz, o cara parece que engorda mais ainda, né? Porque ele fica agora se dedicando mais em casa e tal, até aquele futebolzinho no final de semana já rodou, não dá. E depois que as crianças crescem um pouco, alguns viram essa chave, né? Voltam a fazer um esporte, voltam a se cuidar, às vezes tomam um susto, ficaram doentes, viram que realmente, né, estão indo num caminho que não é bom, aí o cara começa a valorizar que já é pai, né? Tem e aí esses alguns viraram. E a maioria não. Né? É o que a gente vê aí, né? Aí o cara continua com péssimos hábitos e a criança que está crescendo, os hábitos vão juntos, né? Sim, com certeza. Nilton, pra gente terminar, cara, eu tô pedindo sempre para as pessoas para falarem para mim um livro e uma música. Eu queria que você falasse um livro que de repente para você, que você leu, mudou a sua vida, ou marcou um momento, e uma música que você leva para sua vida. Rapaz, eu tô lendo agora um livro do Obama. Tô tentando ler, acho que é A Terra Prometida, né? Tá no volume 1, vai sair o volume 2. E é um livro que eu tô lendo recentemente, e ele tem, assim, uma trajetória, a história dele, né? Sim. Mas tem uma trajetória legal da infância dele, né? E, poxa, o cara é um mito, né? Tem pessoas ali respeitáveis e tal, celebridade que a gente admira, né? Sim. E eu acho que sempre tem coisa ali para tirar legal, né? Tem coisa que ele viveu que a gente não quer viver, tem coisa que ele viveu, pô, caramba, o cara foi num caminho insistente, perseverante, sabe? A história de luta, né? De vitórias e tal. Eu acho que é um livro que traz um aprendizado bacana. Tem passagens lá, inclusive, sobre políticas da América do Sul, sabe? Que são interessantes a gente ler também, né? É uma assessoria muito forte, né, cara? Muito legal. Gostei desse aí. Agora a música, cara, você me pegou aí. Música, eu gosto de rock, né? A gente gosta de rock, né? Sim. Então, eu vou colocar a música, poxa, eu não lembro exatamente o nome da música, cara, mas... Pá, não vou me perder, não sei o nome da música. Quando eu perguntei pra você, pra mim veio duas coisas. Ou veio Cemetery Gates do Pantera, que a gente ouvia muito na faculdade. Ou se não, Kiss. Ah, Kiss. Kiss é legal. E Kiss, eu não sei se você lembra, cara, da música Beth. Sim. Que Sim. A letra toda da música, ele dizendo pra mulher, calma aí, eu vou pra casa, que eu tô com os meus meus amigos. aqui, E que, cara, e muito o que a gente viveu durante a faculdade, durante os anos que a gente... Ele dizia, né, que olha, agora que eu achei a música aqui, agora que eu achei o tom, agora que eu achei a nota, né, então vai demorar um pouco, né? Mas é uma boa lembrança, uma boa lembrança. E tio, muito obrigado, cara, valeu demais. Eu espero que os pais que assistam esse vídeo aqui, o nosso podcast, que eles aprendam, cara. Eu acho que, assim, a gente teve... Tudo que você contou é engraçado por causa disso. Porque foi o que a gente viveu. A gente veio na faculdade, a gente ganha peso, aí daqui a pouco vem filho, casa, filho, e de repente a gente mudou a chave. Eu tava te mostrando uma foto de 5, 6 anos atrás, cara, você com a cara o dobro da sua, uma lua. Mas que exatamente o reflexo dos filhos, os filhos são o reflexo dos pais. Não é isso? É isso mesmo. Meu amigo, obrigado demais. Sobre Filhos Broadcast, qual é o dia, cara? Passa aí pra turma toda. Olha, segue no Instagram lá, Sobre Filhos Broadcast. A gente tem um projeto de levar informação de qualidade para os pais, para as famílias, né? Geralmente eu chamo pessoas que são tecnicamente habilitadas para falar daquele assunto, Sim. né? E são assuntos realmente de educação, de alimentação, de esporte, de controle psicológico, enfim, tem uma infinidade de assuntos. Uma que me marcou muito foi aquela que a esposa do Rizieri foi lá falar contigo. Sobre viagens. Sobre viagens com crianças, cara. Pô, bacana. Então, assim... São temas variados lá e é um projeto que a gente tem desenvolvido aí. Tomara que dê certo. Na realidade, já deu. Meu irmão, obrigado por tudo. Valeu demais. Até uma próxima. Obrigado. Parabéns.